E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao sexto livecast aqui, o livecast da SEO, onde a gente fala sobre negócios, empreendedorismo e marketing digital. E hoje eu estou aqui com o meu sócio novamente. Esse aqui é o nosso sexto encontro que a gente faz online, de muitos que virão. E aí, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Jô. Boa tarde, bom dia, né? Para quem está ouvindo, independente do horário aí. E hoje temos um assunto bem importante, bem relevante, que a gente traz a comparação entre uma agência e uma assessoria, né? E nada melhor do que a gente começar contando um pouco a nossa história, porque de uma maneira ou outra a gente já teve os dois. Iniciamos, inclusive, com uma agência um tempo atrás, né? Exatamente. E acho que o desenvolvimento, né? Acho que ter entendido que é uma agência nos levou ao desenvolvimento de um modelo de negócio de assessoria da nossa forma, né? Acho que esse foi o grande X. Eu e o Rodrigo, a gente estudou junto, boa parte da nossa equipe também, acho que grande parte da nossa equipe também estudou junto com a gente na universidade. E a gente ali montou a nossa primeira agência de publicidade e propaganda, né? Que foi a Rótulo Zero. E a gente leva isso com muito orgulho, porque foi ali onde muito a gente aprendeu, muita coisa. Na verdade, nasceu, acho que em mim, você, a vontade de querer empreender de fato, né? E montar um business um business que durasse muito tempo e tal, que fosse algo a longo prazo. E a gente montou, cara, foi no sétimo ou no oitavo semestre que a gente fundou. Foi um antes de acabar, foi no sétimo, não foi? Eu acho que foi o sétimo semestre, Jô. Eu acho que foi no sétimo. Né? Sim, sétimo semestre. Papo de 2017, acho, 2016. Acho que 2016, ali, foi 2017. 2016, 2017, a gente tinha fundado a Rótulo Zero junto com também boa parte das pessoas que trabalham com a gente hoje, né? E a gente estava ali, a gente montou essa agência de publicidade e propaganda no interior de São Paulo, porque a gente acabou ganhando um prêmio dentro da faculdade e a gente falou, pô, a gente está trabalhando, né? Dentro da faculdade, estamos mandando bem, né? Ganhamos um prêmio. Tínhamos um pequeno capital ali para investir por causa desse prêmio que a gente tinha ganho através da universidade. E aí a gente viu e falou, pô, vamos investir isso aqui, né? Vamos investir isso aqui. E montamos um negócio ali, acho que estávamos em 6 pessoas na época, Rô, na agência. 6, 7 pessoas, fora os indiretos 7, depois tivemos uma baixa para 6, depois tivemos outra baixa para 5, eu acho, e até onde a gente acabou fechando a agência. E ali que a gente experimentou o primeiro negócio, o que as pessoas chamavam de marketing digital até dado momento, que era mais ou menos Facebook e Instagram, né? Ali ainda é muito mais o Facebook naquela época do que o Instagram. O Instagram ainda não tinha bombado, né? Acho que era bem esse momento do Facebook começar a explodir, não era? Serviços mais convencionais, cara, a gente fala que parece que a internet ela é de muito tempo atrás, né? Mas quando a gente repara nas redes sociais, cara, é uma coisa recente. O crescimento que vem da conexão das pessoas com a internet, quando a gente fala landing page, quando a gente fala de site, a gente está falando de um papo recente, 4, 5 anos, né? Mas que acontece muita coisa. Eu ia falar de 2010 para cá, que eu falo, a internet como a gente conhece hoje, ela não é a mesma de 10 anos atrás, para quem utilizava a internet de escada ainda, né? Ela é um outro universo. Cara, eu lembro que eu estava no colégio e foi inventado o WhatsApp, né? Que era uma febre, quando eu estava no colégio ainda. Então, no final do colegial. Nessa época de Rótulo Zero, a gente oferecia alguns serviços mais convencionais, mais voltados a justamente o gerenciamento de redes sociais e também serviços convencionais da publicidade offline, né, falando dessa maneira. E eu acho que a partir daí, né, Jô, quando a gente fechou a Rótulo Zero, por a dificuldade que a gente encontrou de ser novos empreendedores, a gente começou a pensar em conseguir encontrar um diferencial e encontrar uma forma, de fato, de fazer uma coisa que a gente não focava tanto como agência, que talvez vinha pela própria cultura, talvez da questão da publicidade em si, de você pensar isso totalmente... Da nossa influência de vir da publicidade, a gente está dentro de uma universidade de publicidade, né? A gente tinha uma certa limitação em entender a questão do marketing dentro da publicidade, né? E talvez algo voltado também, principalmente, para o lado mais da criação, do emocional, não que ele não seja importante, mas quando a gente fala muito do marketing digital, a gente está totalmente atrelado aos dados, às informações, às métricas que a gente fala tanto aqui nos nossos episódios.
E acho que a partir daí que a gente começou a adentrar mais no marketing digital, especializar toda a equipe, se especializar também, a gente começou a entender que talvez o formato padrão de agência ele não tinha uma característica que funcionava, sim. Eu lembro muito claramente, isso sempre fui da área de vendas, né? Sempre encabecei essa área de vendas e sempre tava, né? A primeira pessoa a colocar o cara para dentro, saber que fechou, e a primeira pessoa saber que deu loss, né? Saber que deu churn, que a gente perdeu o cliente. E sempre enfrentamos isso, né? Quando a gente fala de Facebook e de Instagram, a maior dificuldade que a gente tem das mídias sociais é de fazer o rastreamento desse tráfego no PDV e comprovar para o cara, né, a conversão que a gente fez no final, né? E a gente sempre tinha essa dificuldade no modelo de mídia social, principalmente, não só como agência, mas de mídia social, como uma agência que fazia apenas mídia social. Então, ela se comprometia apenas nessa pequena parada, né? Então, a geração de dados nossa era muito, muito simplória, né? A gente falava mais de tráfego, isso dizia mais coisa do que a publicidade comum costumava dizer, mas dizia menos do que a gente precisa hoje para ser competitivo, né? Então, e na época eu lembro que perdia cliente porque a gente não conseguia trazer isso. Isso sempre me incomodou, né? Como trazer para o cliente mais certezas, né? Mais dados sobre o negócio. Acho que isso foi uma coisa que sempre veio na minha cabeça. E até em outros negócios em que eu empreendia através da própria internet, tinha essa dificuldade de saber exatamente o resultado real das mídias sociais dentro, né, do que a gente estava fazendo. Precisa estar só de uma casquinha. E aí perde o cliente. Aí com qual argumento, né? Com que munição você tem para trabalhar. Então, isso acho que foi a primeira coisa que me atentou ao fato do modelo comercial, talvez, de uma agência, do jeito que a gente fazia, não ser tão interessante, ser bem frágil, entendeu? Eu vejo que ele é um modelo frágil. É que ele é altamente consumido, tradicionalmente consumido há dezenas de anos aí, e se não centenas, né? E isso é uma coisa que a gente estava ali para mudar. Eu acho que você trazendo esses problemas que a gente enfrentou, né, Jô? A gente consegue trazer para a realidade da galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente, em dizer que sim, existem diferenças entre uma agência e uma assessoria, que foi a partir dessas premissas que a gente olhou para o nosso próprio negócio e falamos, cara, a gente não está gerando resultado, talvez a gente não está na mesma via da tecnologia, que estão partindo da questão dos dados, das informações, igualmente você falou, mas também a gente começou a entender que você estar do lado do cliente, se colocar no lado do cliente e conseguir trazer resultados reais para ele, com interesses em comum, uma parceria de ganha-ganha, era muito mais interessante do que os modelos convencionais que a gente via de agência, que é justamente aquela questão do interesse um pouco mais da agência em ter uma porcentagem de BV, né, que é aquela porcentagem do retorno de mídia, da comissionamento, até que a gente costuma falar, e a gente começou a entender que talvez as agências estavam partindo muito para um lado mais criativo e emocional, que ele é importantíssimo, mas se esquecendo talvez da base, que é o lado das métricas, dos dados, das informações. E foi daí... resultado, né? Independente, sim, pode ser muito bonito, entendeu? E muitas campanhas aí, até de Super Bowl, já foram comprovadas que eram muito bonitas, mas não surtiram muito efeito. Exato. No final das contas, né? Foi justamente a partir desse momento que a gente começou a entender que a gente precisava fazer uma mudança dentro do nosso próprio negócio para conseguir mudar o negócio das outras pessoas. E foi daí que a gente foi encontrando dentro desse modelo de assessoria, que a gente pratica hoje, inclusive, em que a gente consegue estar lado a lado com o cliente, com interesses em comuns com o cliente, focando no resultado, nos objetivos dele. Obviamente, não esquecendo da parte criativa, a gente sabe muito bem disso, né? E eu acho que justamente foram esses pontos que fizeram a gente partir de uma agência para uma assessoria. E eu acho que a gente teria propriedade, talvez, para falar atualmente, que a gente sente que a gente está entregando serviços diferenciados que as agências não estão entregando, né? Com todo respeito às agências. Com certeza, é o modelo. Tivemos uma, entendeu? Mas a gente sente na própria concorrência, às vezes, quando a gente está... Por que a agência, a gente fala isso, né? A agência não se compromete tanto com o resultado. Já começa na abordagem, né? O cara chega e solicita para a agência executa e entrega, entendeu? E aí o cliente faz a mensuração do resultado, o cliente se vira com isso daí. Ou seja, ele é um meio para fazer alguma coisa que você não consegue produzir,
entendeu? E aí, ele não se compromete com as coisas. Obviamente, ele vai se esforçar para fazer, ele vai se esforçar para tudo isso, entendeu? Só que ele está agenciando esse canal de esse canal de mídia, ou seja, ele já está preocupado em quais canais ele vai colocar você para poder vender para você, e não necessariamente qual canal você precisa, mas qual é aquele que dentro que ele tem para oferecer, né? Das mídias que ele é comissionado. E essa questão do resultado, ele te entrega um negócio ali. E é isso, entendeu? E, tipo, nós não vamos muito a fundo. O cara não tá no dia a dia da sua empresa, basicamente, faz uma hiperimersão dentro do seu negócio para entender, às vezes, como ele funciona, né? E pelo próprio modelo, as pessoas estavam acostumadas a consumir dessa forma. Então, faz um briefing. O que é o briefing é o quê? A solicitação que o cliente fez. Isso é o que é um briefing. E a nossa abordagem já começa totalmente diferente. O cliente precisa dizer aonde ele quer chegar e quem diz para ele como fazer, porque somos especialistas e temos experiência nisso, somos nós. Então, porque a gente fala, com todo respeito também aos clientes, eles não estariam procurando uma empresa especializada em marketing se eles fossem especialistas em marketing. Então, essa é a parada no final das contas, né? O cara deve pegar, dar para uma empresa e que vai deixar da autonomia também para ela estar trazendo esse resultado para você. Então, também é uma questão bem diferente, né? Desde do começo da abordagem do negócio até a entrega dos resultados. Pode ser semelhante, mas são estruturas de negócio totalmente diferentes, né? É legal já fazendo uma linkagem com esse conteúdo, porque a gente está falando de agências de publicidade, trazendo um pouco dessa questão do marketing digital. No nosso episódio 4 desse livecast, dessa série de vídeos que a gente tem no livecast, a gente falou sobre a relação entre marketing e publicidade. Então, se você está com um pouco de dúvida sobre esses termos, é legal estar recorrendo àquele conteúdo. E acho que de uma maneira para a gente simplificar também, né, Jô? A gente meio que dane-se para as mídias. A gente se importa com aquilo que vai trazer resultado para o cliente, e eu acho que isso a gente já começa a entrar num ponto, partindo dessa ideia de assessoria, que é o que a gente emprega, que muda até a forma de você na parte comercial, como você trata com os clientes isso, né? Sim, exatamente. Primeiro, né, na hora que eu vou conversar com o cliente, eu pergunto, obviamente, o que ele quer, qual que é o problema que eu solucionar para ele. Mas primeiro eu preciso entender o objetivo que ele tem por trás de tudo isso, né? Então, quais são as metas, onde ele quer estar? Marketing e vendas, que é o que nós assessoramos, são os dois motrizes, aí, duas forças motrizes de uma empresa de crescimento, certo? Então, é essa a finalidade que ele tem. O cliente, quando o cliente chega pedindo para mim uma arte de Dia dos Pais, até entendo a solicitação dele, mas eu queria saber o que tem por trás disso, né? Então, vamos lá. Dentro do processo de venda, eu quero entender, né, por que ele chegou até a mim, primeiramente, porque obviamente ele vai ter uma dor, normalmente está com faturamento, com problema, ou está com problema de baixa rentabilidade, baixo tráfego nas suas próprias redes. A concorrência crescendo, né? Concorrência crescendo. Só que essa é a consequência de uma série de decisões feitas, de uma estrutura, né, que tem acontecido. Provavelmente não tem informação, não tem um monte de coisa. Beleza. Então a gente vai, né, mapeia tudo isso do cliente, o quanto ele sabe do próprio negócio, quantas métricas ele tem do próprio negócio, e a partir de então se pergunta, por exemplo, para onde ele quer chegar. Então, primeiro eu entendo qual é a maturidade desse negócio, né? Maturidade no sentido, como ele está, de uma maneira geral. Como está o setor de vendas? Como está o setor de marketing? Como que está a parte de gestão do negócio? Se ele é um negócio bem gerido, é bem organizado, tem um processo interno bacana, né? E aí, entenda a maturidade desse cara. Aí ele fala para mim, pô, então eu quero vender, vamos dizer aí, 2 milhões por ano, entendeu? Tá, aí a gente analisa. Existe estrutura para se vender? Se você amanhã vender 2 milhões, você está preparado para isso? Não estou. Tá, o que precisa ser feito, então, para chegar a vender 2 milhões? Esse é o primeiro ponto, entendeu? Para o cliente já pensar na casa dele, que aí a gente já começa a conversar sobre. Então, é uma coisa que eu falo, né? Se ele tem um objetivo, tem que pensar daqui e pensar de lá, porque só o marketing, só venda também não consegue solucionar o problema do cara, né? Tem muitas outras coisas que precisam ser feitas. Então a gente nivela a maturidade desse cara, entende como é que ele tá, a saúde aí do negócio do cara, belezinha, entende então o objetivo onde ele quer chegar. Beleza. Se hoje ele vende 150 mil e ele quer, com a atual estrutura dele, com o marketing que ele tem, com a publicidade que ele tem, ou não tem, né? E ele vende 150 mil, ele quer chegar a 1 milhão, a minha tarefa, então, é entender e trazer um planejamento para ele, dentro do contexto de negócio dele,
né, que dentro aí de um período X de tempo que nós vamos estipular de acordo com a complexidade de cada projeto, o que ele precisa fazer. E aí separar isso em steps, né? Então, tipo, eu entendo que aonde ele tá. Ele não tem nem marketing, por exemplo, ele não tem nada, ele está iniciando a sua transformação digital, nem tem logotipo. Então, começa desde a preparação, faz um logotipo, faz um site, e aí traz para a mídia social, por exemplo, e inicia o marketing. Né? Então, baliza-se para onde o cara quer começar, e a gente sempre faz o que? A solução completa. Dentro da Sion, a gente é uma agência full, né? Trabalha 360 em todas as áreas da publicidade. Então, desde a concepção do logo, do registro dele, a fazer ele rodar numa campanha e a campanha que ele está rodando. Então, o cara não precisa sair muito da Sion, porque a Sion tem no seu ecossistema como empresa todas essas três coisas. O que já é uma vantagem também para o cliente na hora que ele conhece a Sion, porque ele encontra num único fornecedor tudo que ele precisa para fazer. O que é bem legal, né, Jô, que a gente não tem planos prontos, e acho que isso foi uma das diferenças que a gente estava até falando anteriormente da questão da agência, que hoje com assessoria, você na parte do comercial, a gente sempre está trocando ideia de qualquer orçamento que é passado para o cliente. Eu sou responsável por essa parte da estratégia em si, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, mas até para você montar todo esse plano para esse cara, a gente liga bastante, né? O lado comercial com o lado da estratégia, para já de fato trazer uma solução para ele que está buscando um caminho. A gente não tem uma solução pronta. Cara, você vai fazer Facebook e Instagram que você vai ter resultado. A gente justamente faz aquilo personalizado para aquele cliente, né? E a gente fala assim, bom, para chegar onde ele quer, às vezes tem um estágio. Às vezes o cara quer chegar a vender 1 milhão, só que ele ainda nem tem o site dele, não consolidou isso, não passou pelo step one aqui, vamos dizer, o nosso primeiro step dentro da empresa. Ele precisa passar por esse processo. Tudo isso vai ser feito. Então, o que a gente faz propriamente nesse momento de consultoria ali, de venda para o cara, né? A gente desenha qual que é o processo passo a passo que ele precisa fazer. Tipo, o que ele vai precisar fazer em determinado momento. Como vai fazer, de que jeito, qual o conteúdo, aí é a sua vez, né? Então, mas no primeiro momento a gente desenha a solução personalizada para ele. Aqui a gente não acredita, o Rodrigo fala, é bom frisar, não acreditamos em receita de bolo. Quem vende isso para vocês está cometendo um grande erro. Quem está vendendo para vocês resultado direto e assim, resultado assim, instantâneo praticamente, ou extremamente garantido, cara, duvida, entendeu? Porque senão estaria aí o mundo inteiro milionário com internet, nós teríamos um problema. A vida não funciona assim. E é o que a gente quer muito elucidar, porque se fala muito, a gente fala isso em vários podcasts nossos, fala muito sobre esse marketing digital na internet, existe um conceito errado sobre, e aí cabe a gente que quer fazer um trabalho de resultado, um trabalho bacana, desmistificar isso para vocês no final, para vocês conseguirem entender, né, do que se trata de fato um serviço de marketing, que é separado do resultado, né? E aí é isso, cara. Falando agora sobre, além da nossa venda, né? Nossa venda, no nosso conceito de formar um projeto de marketing para o nosso cliente já é personalizado. Na hora de fazer essa execução, a gente também funciona de forma diferente com as agências. E aí o Rodrigo vai falar um pouco para vocês, que ele é o cara que operacionaliza essa parte de perto com os nossos clientes. Os grandes diferenciais da Sion na hora, né, de executar esses planos, né? Eu acho que a gente tem como, além de todos esses pontos que a gente está trazendo de vantagem, falando bastante do nosso espaço, do nosso lado, que inicia-se isso já desde o próprio processo comercial, nessa troca de orçamento, de informações, que a gente faz isso constantemente juntos, a gente faz um acompanhamento de perto com o cliente, trazendo novamente aquele ponto da questão da assessoria. A gente tenta humanizar ao máximo esse atendimento com o cliente, esse acompanhamento de perto, colocar a Sion como se fosse um sócio mesmo desse cliente, uma parceria de ganha-ganha, focando nos resultados. E como a gente faz isso, né? Primeiramente, a gente faz diversas pesquisas, a gente tem dentro da Sion um setor de pesquisa especializado, né, um sistema de informação de marketing especializado nisso, partindo desde as questões das personas, até mesmo de dados, informações que o cliente envia para a gente, que a gente consegue buscar, para dessa forma a gente testar canais. Obviamente, vou fazer de uma maneira bem resumida a forma que a Sion trabalha, que a nossa assessoria trabalha, mas a gente testa canais, testa estratégias para descobrir
quais são as melhores, as mais baratas, que mais têm desempenho para o cliente. Para isso, a gente começar a pensar em processos de replicar, escalar a empresa. Vulgo Matemarketing, né? Exatamente. Muitas vezes o cliente ele acha que, tipo, cara, eu quero vender tanto, mas ele nem tem uma maturidade no ambiente digital, ele não tem conhecimento dos canais, ele não sabe alguns indicativos que tanto a gente fala no livecast, inclusive fica o convite para você acompanhar os outros episódios que a gente fala sobre CAC, sobre LTV, que são indicativos importantes para você saber dentro do marketing. E a Sion, ela trabalha justamente dessa forma, a gente pesquisa, cria planos, cria estratégias focadas no objetivo do cliente, testa todos esses canais, descobre informações e justamente a gente coloca esse ciclo para rodar. A gente começa a gerar mais informações para começar lá do comecinho e cada vez mais gerando mais informações e mais resultados para o cliente. E a diferença principal desse processo de assessoria está justamente que a gente não é apegado a nenhum canal, a gente não é apegado a nenhuma rede social, a gente é apegado simplesmente ao objetivo e resultado do cliente. Então, seja qual for a mídia que a gente tem que utilizar, seja qual for a estratégia, a gente vai estar disposto a desempenhar isso para o cliente para trazer o resultado, que é esse o nosso foco principal. Então, esse processo... Vale a pena ressaltar esse negócio do sistema de informação de marketing, o porquê que ele é importante, né, dentro do nosso processo de... E um dos nossos diferenciais também como empresa, né, cara? Na questão de, além de entregar resultados como ter com resultado, o conteúdo que faz parte da integração desse resultado é feito também, né? Essa parte do setor de sistema de informação de marketing, eu acho que é até legal a gente frisar, porque é uma coisa inovadora dentro do que a gente vai fazer como marketing, assessoria de negócio, que é entregar, exatamente, além fazer o conteúdo que vai entregar o resultado, né? E isso não é muita empresa que faz isso. A gente tem uma mania boa e um vício que a gente está sempre antenado aos problemas que o mercado está colocando. E isso é interessante para você que está ouvindo, você que é empreendedor, também está sempre fazendo isso. A gente começou a perceber que havia um espaço, uma dependência muito grande de empresas que se preocupavam de fato com o resultado do cliente, e é isso que a gente explora, e justamente algumas outras empresas que focavam tanto só no resultado que esqueciam o básico. Por exemplo, de produzir um conteúdo para o cliente, fazer um bom conteúdo, o cara partia só para a campanha, só pensando nos resultados lá na frente. E acho que a gente consegue trazer um equilíbrio muito bom nisso, e cada vez mais a gente estamos aperfeiçoando, né, essas estratégias de conseguir trazer um bom conteúdo, trazer boas campanhas, unir esse lado racional e emocional que a gente falou lá no começo, o lado emocional, a parte mais criativa, que chama atenção, que encanta, mas também não esquecendo do racional, das métricas, do retorno de investimento, que é aquilo que o cliente espera. Ele está contratando nossa assessoria, esperando o retorno financeiro dentro daquela estratégia que a gente está empregando. Então, acho que a gente traz toda essa linha de uma forma horizontal, enxergando em todos os lados da empresa, juntamente com um atendimento humanizado. A gente sente que falta muito isso para os clientes. Nós somos consumidores, né? A gente trabalha para ajudar as outras empresas a vender, mas muitas vezes nós somos consumidores e a gente sabe que não é nada agradável um atendimento distante, ou a pessoa não está acompanhando, não está jogando no seu time. Então, acho que a gente... é o seu negócio, né, cara? Sim, a gente fala da importância que tem o marketing e a venda. Tá ligado? Então, tipo, se é tão importante, obviamente a gente está disponível para conversar com esses clientes, né? E eles têm que ter um canal para conversar com a gente e ter essa troca de informação muito intensa, porque... Pô, é o que eu falo, deveria ser a menina dos olhos aí de qualquer empresário, esse setor, esses dois setores, né? Se o cara que pensa em crescer e sobreviver a longo prazo, até porque quem não cresce ao longo do tempo morre e acaba deixando de existir, né? O cara tem um problema. A gente estava, inclusive, essa semana, Ju, a gente estava com a equipe, né, pensando numa estratégia que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma oportunidade para a galera que está ouvindo aí já em primeira mão esse nosso livecast, e a gente está precisando desenvolver um storytelling sobre a própria Sion, sobre o que o nosso cliente pensa em relação à empresa dele, né? E foi bem numa coisa que a gente bateu, que, cara, eu não tenho filho, né? Mas imagino pelos relatos que as mães contam, minha mãe conta geralmente, que você ter uma empresa é como se você tivesse um filho. Você tem uma preocupação com ela, uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande de não deixar ela falir ou morrer, nesse caso, e você o tempo todo vai estar pensando nela. É aquilo que a gente fala. Aquela sensação de que qualquer coisa acontecer a ela, a qualquer momento, é responsabilidade minha. Exato. Independente da minha... Eu sei que eu estou numa posição, às vezes, lá em cima, distante do problema e da execução, da resolução desse problema,
mas é minha, é minha responsa. Né? Cara, é final de semana, cara, você não desconecta da empresa. Eu, particularmente, a gente até às vezes conversa no final de semana sobre assim, tipo, pô, você vai viajar, você ainda tá pensando na empresa. Então, é uma preocupação muito grande, uma pressão muito grande que você tem. Então, nós da C1, a gente entende isso também e se coloca no lugar do cliente para conseguir entregar esses melhores resultados. E eu acho que a gente pode... Só para falar com uma cliente hoje sobre isso, ela tá para fazer uma mudança, ela tem uma vida na Inglaterra, mas via home office trabalhando no Brasil por causa da pandemia, né? E ela quer investir num projeto digital do próprio negócio dela e tal. E aí, cara, eu fazendo o projeto dela e ela me passando, né, cara, toda essa expectativa de que ela vai fazer um investimento para descobrir se o negócio dela no Brasil vai dar certo. E eu falo, cara, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem na mão. Sim. Eu falo, muita empresa não se dá conta disso. Eu falo, olha o tamanho da responsabilidade. Não é só uma empresa, não que só uma empresa não seja, né, uma coisa importante. Claro que é importante para isso que a gente trabalha, mas é a vida das pessoas por trás dela. E um ecossistema, né? É um ecossistema todo por trás. Os funcionários que elas estão ali, às vezes elas estão investindo a economia que elas tinham para sair de uma situação comprometedora. Então a gente sabe da importância do nosso trabalho e de como executar ele de uma forma bacana, entregar para o cliente é importante, porque é sensível, são áreas sensíveis, né? E são áreas que a gente sabe que todo mundo entende isso. A gente costuma falar bastante que o futuro do marketing e principalmente de um bom serviço ou de um bom produto é sempre você focar no cliente, é você, de fato, entregar o que o cliente precisa, trazer um diferencial para o cliente, o valor para o cliente. E eu acho que justamente a gente entra nesse ponto, né, que a gente falou tanto de assessoria e agência aqui nesse nosso episódio, mas que acredito que algumas coisas servem para você que está ouvindo aí, você que tem uma empresa, uma reflexão talvez, se você de fato está pensando no seu cliente, como de fato tem que pensar, colocando ele em primeiro lugar, e a gente traz uma estratégia nossa, né, algo que a gente pensou que a gente gostaria de oferecer para possíveis pessoas que gostariam de conhecer o nosso trabalho, que é uma experiência com a nossa assessoria de marketing durante 7 dias. Né? A gente promove essa ação onde você não existe pré-contrato, não existe burocracia, não existe contrato, não existe absolutamente nada. Você provavelmente vai encontrar na descrição, tanto se você estiver ouvindo nosso livecast no Spotify ou no YouTube, você vai ver na descrição, ou no Instagram também, você vai ver na descrição aí o link para você acessar esse formulário que a gente disponibiliza para as empresas, empreendedores que quiserem participar, onde a gente justamente quer trazer tudo que a gente falou aqui no nosso livecast e principalmente que você sinta a experiência do que é ter uma assessoria de marketing digital lado a lado com o seu negócio. São 7 dias, cara, se quiser pedir uma arte, uma capa para o Facebook, você pode pedir, porque a gente vai estar pensando juntamente com a sua empresa, e o nosso foco principal dessa assessoria é te entregar um diagnóstico, né? Mostrar para você o posicionamento seu do mercado digital, você não paga nada, você não tem risco absolutamente nenhum, e você ainda sai com um diagnóstico e tem a experiência de conhecer a nossa equipe e a gente ter essa experiência de assessoria de marketing durante 7 dias. Trabalhar com a gente lado a lado, como a gente faz com os nossos clientes, ter uma experiência completa, fazer aquele legítimo test drive que você poderia fazer sem pagar nada por isso. Então, vale lembrar que essa conversa hoje aqui é dia 17/6/2021. Perfeito. Você está ouvindo aí fora desse... É por tempo limitado, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar essa campanha, mas obviamente não vai durar um ano, então se você está ouvindo aí já depois de muito tempo, sinto lhe informar, mas pode entrar na nossa página aí, com certeza vai ter alguma coisa para você, vai ter algum conteúdo, a gente conversa, cria algum pacote especial. Pode ficar com certeza. E o prazo maior, né, Ju, é que a gente falar que a assessoria da C1 ela está sempre disponível a tirar suas dúvidas, à disposição do seu negócio, da sua empresa, e a gente espera muito, quem sabe, um dia poder contribuir. Só deixando um recado aqui para já encerrar minha participação, agradecendo você, Jô, você, Caio e Rafael, que não estão aparecendo aí na imagem, mas estão trabalhando aí, com a gente aqui, estão sempre aqui, toda a gravação. Sempre acompanham a gente nas gravações e principalmente
fizeram parte também, a gente teve o privilégio de trabalhar com eles juntos na Rótulo Zero. Vocês vão conhecer eles, a gente vai trazer eles Sim. para conversar em determinado momento ainda com a gente, vocês vão conhecer eles, foram fundadores da Rótulo Zero com a gente lá no fundo, são parte importante aí da nossa vida profissional. Legal. E além desses agradecimentos, pedindo para você se inscreva no nosso canal no YouTube, Sua Empresa On, também no nosso canal do Spotify, siga nosso Instagram, Sua Empresa On, nossas redes sociais, porque a gente oferece muito conteúdo gratuito, né? A gente tem artigo, a gente tem texto, vamos começar a vir agora com audiobooks, né? Então a gente tem sempre novidades sobre o mundo do marketing, o mundo das vendas, que pode ajudar muito sua empresa e seu negócio, e qualquer dúvida a gente sempre está por aqui. É isso aí, né, Ju? É isso daí, muito obrigado, e encerra aqui o nosso 6º livecast, acesse a gente aí, curte, deixa seu comentário, fala o que você achou, fala pra gente o que você quer saber do marketing digital, sobre vendas, deixa seu comentário aí que a gente vai estar lendo, o Rafa, o Caio vão estar sempre prestando atenção, beleza? Valeu, galera! Valeu, pessoal, obrigado.